A produção de alimentos orgânicos sempre foi mais ligada à pequena agricultura. Mas de uns tempos para cá, projetos grandes começam a sair do papel. Um deles fica em Avaré, São Paulo. É uma granja moderna que produz ovos orgânicos em larga escala. Aquela pergunta que todo mundo faz, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Na verdade é o milho e a soja. Luiz, Marcos e Leandro. 3 amigos de longa data que, em carreiras ligadas ao mercado de grãos, já foram sócios, concorrentes, clientes e agora sócios de novo. Eles decidiram implementar no município paulista de Avaré um projeto ousado que pensa a produção de ovos orgânicos desde o cultivo de milho e soja para fabricar a ração das aves até a venda desses ovos para o consumidor. Nas nossas pesquisas e andanças, a gente ficou inquieto por que tinha tão pouco ovo orgânico no Brasil. E a gente identificou nas conversas que basicamente tinham 2 respostas. A primeira, ora, não tem ovo orgânico porque não tem milho orgânico. E a segunda é, eu não produzo ovo orgânico porque os protocolos de manejo orgânico não estão definidos. E aquilo que era um problema para todos, uma adversidade para os avicultores, para a gente se tornou um desafio e uma oportunidade. Os sócios, então, estabeleceram 3 pilares para o negócio: incentivo ao plantio de grãos orgânicos, bem-estar animal e tecnologia. Esse é o ovo que alguma galinha botou por aí. Pelo menos 70% do custo para produzir a proteína animal vem aqui da lavoura. É que a alimentação das aves é responsável pela maior fatia dos gastos, por causa do preço dos principais ingredientes, milho e soja. Para não faltar matéria-prima para a ração, o pessoal aqui da propriedade cultiva esses grãos em 80 hectares de terra. Só que ao longo dos anos, a ideia é que esse milho e essa soja desapareçam daqui e deem lugar a aviários, 32 no total. Qual é a lógica? Quem vai produzir esses grãos para alimentar todas as galinhas? Aí entra um dos pilares: incentivo à produção de milho orgânico e soja orgânica. Hoje essa nossa área de grãos representa mais ou menos 10% da demanda de grãos que a gente precisa. Então a gente já tem uma rede de parceiros que a gente ajuda a produzir grãos orgânicos, produzindo esses grãos. E a ideia é que ao longo dos anos essa rede siga aumentando gradualmente quando a gente vai diminuindo a área aqui. E ampliando a área ali. Este é o assentamento Santa Adelaide. Fica pertinho da granja, também em Avaré. 32 famílias vivem aqui. A do Alexandre é uma delas. Eu sou nascido aqui na região, né? Cresci aqui e nessa propriedade faz 20 anos que eu sou aqui, ela é dos meus pais, né? E há 12 anos eles passaram para mim. Nesses anos todos, a família do Alexandre já produziu leite, banana. Agora está cultivando grãos para as galinhas poedeiras do Marcos, Luiz e Leandro. O Alexandre é um produtor parceiro. 15 hectares eu vou produzir milho orgânico. 3, 4 centímetros. Alisson é um dos agrônomos da granja. Ele é responsável por procurar os produtores parceiros como o Alexandre. Depois que encontra, funciona assim. A granja ajuda a custear os insumos para os agricultores desenvolverem o cultivo. E os produtores pagam em milho e soja lá no momento da colheita. A empresa também oferece apoio técnico durante toda a safra, inclusive para a certificação desses parceiros. E garante a compra dos grãos orgânicos num valor 30% maior que o dos convencionais. Para o produtor é bom que ele consegue plantar, garantir total suporte ali na lavoura dele, até mesmo suporte técnico e a venda desse produto. E para a gente, a necessidade nossa é bem grande, né? Nosso consumo de milho e soja para as aves tem uma demanda grande, então vem agregar dos 2 lados. Da lavoura, os grãos colhidos vêm para a fábrica de ração. Aqui é a cozinha do nosso projeto. É aqui que todo o alimento da galinha é processado. E é uma parte fundamental, eu diria que é o coração da nossa operação. Esses 2 caminhões vieram da região oeste do Paraná, trazendo cerca de 70 toneladas de soja. Aqui o pessoal confere os níveis de umidade, impurezas e possíveis danos, defeitos com os grãos. Só então, um dos ingredientes básicos da comida das aves é descarregado. Depois, máquinas vão limpar, secar tudo
e a soja, enfim, será armazenada nos silos. A transformação do grão em farelo ocorre dentro desses equipamentos. A fábrica tem capacidade para processar 15 toneladas de ração por hora. Até um cheirinho bom, né? Uma vontade de comer. Ao longo da vida, as aves se dividem em 2 espaços. Aqui é o berçário das galinhas. Aqui elas ficam de 1 dia até 13 semanas. Se bater fome ou sede, comida e água sempre tem. É assim também no aviário de produção. Quando as frangas são vacinadas e atingem a fase adulta, elas mudam para lá. Em cada galpão vivem 20 mil galinhas. Você conseguir uma certificação de bem-estar animal, no nosso sistema, são 9 aves por metro quadrado. O máximo que a gente utiliza são 6 aves por metro quadrado. Ou seja, as aves têm 50% a mais de espaço do que o recomendado pelo bem-estar animal. No centro do galpão estão os comedouros, bebedouros e essa placa de plástico, que é a porta de entrada de um coletor de esterco. Ela é perfurada. No nosso caso, a gente colocou um fosso por baixo dela, de forma que as fezes do animal não fiquem em contato com o piso, em consequência, em contato com as aves. Então, todo esse esterco ele cai nesse fosso. Dentro do fosso, camadas de cal, maravalha e esterco. Mais uma de cal, outra de maravalha, esterco. Esterco que depois é usado para adubar a lavoura. Na zona central do galpão também estão localizados os ninhos. Eles são protegidos por cortinas, que ajudam a manter a privacidade das aves na hora da postura. Assim que as galinhas botam, geralmente no período da manhã, o ovo cai numa esteira automática e segue para a sala de seleção. A taxa de postura aqui gira em torno de 96%. Significa que a cada 100 aves, 96 botam um ovo por dia. A gente conseguiu conciliar o bem-estar animal à produtividade. Depois de botar, as aves decidem o que querem fazer. As que querem ficar dentro, ficam dentro, e as que querem sair, saem. As portas ficam abertas. A vontade é delas, então. Exatamente. O pessoal da granja acabou de abrir as portas dos galpões e, aos poucos, sem pressa, as galinhas vão saindo. Todas as 20 mil aves que moram lá dentro têm no mínimo 6 horas diárias para passear aqui fora. Sempre que o clima permite, é claro. Não pode estar chovendo, por exemplo. Nessa área externa, tem pasto para elas comerem, árvores para fazer sombra e cercas para protegê-las de possíveis predadores. Tudo pensado para garantir a qualidade de vida das galinhas. Aqui a gente é muito focado nas 5 liberdades. A liberdade comportamental, fisiológica, ambiental, sanitária e psicológica. A gente trabalha essas 5 liberdades bem a fundo para promover o bem-estar delas. Um dos desafios dessa criação, em que as galinhas têm contato com a área externa, é manter a saúde delas. Nas extremidades do aviário estão os hospitais, para onde são levadas as aves doentes. Na criação orgânica, o uso de antibióticos preventivos é proibido. Para tratamento de doenças, até pode, em algumas situações e seguindo regras bem específicas. Mas aqui o pessoal diz que nunca precisou desse recurso. No fim do dia, as aves precisam voltar para o galpão. Instintivamente, quando a luz do sol começa a baixar, elas vão entrando pelas portinhas. Agora, se algumas rebeldes não voltam, tem um truque. A turma da granja aciona o sistema que transfere a comida dos silos para os comedouros. E só de ouvir o barulhinho da ração chegando, as aves, olha só. Além da lavoura, fábrica de ração e aviários, a propriedade também conta com a sala de ovos. Aqui vocês veem pelo em ovo. Aqui a gente vê pelo, vê pena, qualquer tipo de sujidade a gente vê aqui e retira. Foi um investimento alto? Foi, está sendo e será. Aqui, nesse projeto da nossa empresa, nos próximos anos a gente pretende investir 200 milhões de reais. É um investimento alto, com retorno bom, num setor que vai seguir crescendo. É o que o consumidor busca, é o último degrau da escala e é o futuro. Os ovos que a gente viu na reportagem custam um pouco mais que o dobro dos convencionais.